Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Vamos levantar com alegria para começar um novo dia, cheio de rimas e notícias também aqui no ICL. E olha, é um dia alegre porque finalmente o Supremo Tribunal Federal se livrou da mala chamada Dias Toffoli, pelo menos durante a condução do caso Master. Mas foi uma saída meio salomônica, meio esquisita, assim, em que os ministros todos se uniram lá num abraço de tamanduá coletivo para evitar mais desgaste do que já tinha acontecido para um dos seus diletos integrantes dessa corte que parece totalmente desconectada da realidade, tão desconectada que poderia ser o Supremo da Lua, de Marte ou de Nibiru, né? Porque quando tudo mostra a evidência da incompatibilidade completa entre a atuação desse ministro e a sua condição pessoal, em face do que diz a lei da magistratura e em face do que diz o artigo 144 do Código de Processo Civil, não havia nenhuma dúvida de que Toffoli não tinha a menor condição de continuar à frente desse processo. Mas ontem foi um dia lá de reuniões internas do Supremo, há muitas versões do que aconteceu. Toffoli não queria de jeito nenhum largar o osso, mas foi obrigado e em troca da desistência dele, meio da marra, né, ganhou uma nota coletiva assinada por todos os seus colegas, dizendo que todos os atos formais da investigação foram cumpridos e, portanto, não há prejuízo nenhum e que Toffoli não se encontra em condição de impedimento. Que impedimento maior do que o impedimento moral, né? Precisava chegar até isso? Será que o Brasil é um país cuja seriedade é tão pequena assim que o ministro do Supremo pode ir tão longe na busca de proteger a si mesmo, usando os poderes que tem, de tutelar um processo? Porque ele fez tudo o que podia. Foi sorteado, mas ele avocou o processo, chamou o processo para si, o processo tramitava numa vara da Justiça Federal, ele trouxe para si. E ao trazer, decretou o sigilo desse processo apenas 2 ou 3 dias depois de ter feito uma viagem para Lima, no Peru, com o advogado do principal investigado, com o advogado Augusto de Arruda Botelho, que o levou para Lima, na maior disfarçatez. E aí o que se descobriu é que Toffoli agia interessadamente, porque tinha negócios com o investigado que comprou uma fatia do capital social da empresa, da qual os irmãos, pelo menos aparentemente só os irmãos eram sócios, né? Mas que na verdade era uma espécie de cavalo de Troia para os negócios privados do Toffoli, porque ele estava ali na sociedade sem se deixar perceber, protegido pelo rótulo de uma SA, de uma sociedade anônima, né? Isso foi tudo declarado no imposto de renda, mas não explicou como teve a cara de pau, porque não há outra expressão para isso, de assumir um processo a despeito do que prevê o Código de Processo Civil, que fala que ministro não pode julgar pessoas com quem tem negócio ou tem interesse para defender, né? Mas acabou e logo a Suprema Corte fez a nota, depois de fazer a nota, os autos do processo foram redistribuídos e o sorteio levou o caso para o ministro André Mendonça, né? E agora nós vamos ver, no primeiro caso de grande repercussão nacional, qual vai ser o comportamento desse ministro André Mendonça. Não há nada que o implique em relação ao caso Master. Mas a primeira providência que a gente espera que aconteça será realmente o fim desse sigilo que não se justifica, né? E que está dando tanta controvérsia aí. E ainda temos lá no Tribunal de Contas da União um outro nicho de resistência lá do ministro Jonathan de Jesus, tá? A história, portanto, do Banco Master não acabou. Os devotos de São Daniel Vorcaro são realmente muito esforçados nas suas penitências em benefício da autoproteção e da proteção desse banqueiro picareta que deixou aí bilhões e bilhões, quase 50 bilhões de reais em aberto para a viúva pagar, ou para o fundo garantidor pagar, né? Bom, temos um outro assunto que aconteceu ontem, né? Porque havia aqui uma expectativa de que o Lula fosse ao Rio de Janeiro para ver o desfile de uma escola de samba em que ele vai ser homenageado. O Tribunal Superior Eleitoral foi representado por 2 partidos, numa ação do Kim Kataguiri com o Partido Novo e com o Partido Missão, e se debruçou ontem sobre o assunto e os ministros foram unânimes em 2 decisões. Primeira delas, eles disseram que não tem cabimento proibir uma manifestação artística como o carnaval, né, porque isso seria censura prévia, mas a Justiça Eleitoral está de olho na propaganda eleitoral antecipada que pode trazer muitos problemas para o Lula caso ele decida ir ao Rio de Janeiro. O assunto ainda não está fechado. A Janja diz que vai para o carro alegórico, que seria um erro tremendo.
para dar munição para a direita questionar o resultado de uma eleição matizada já desde o começo do ano eleitoral por uma participação no evento que é absolutamente desnecessária e inadequada. Então nós vamos ver bastante desse julgamento hoje, tá bom? Esses são os dois assuntos básicos hoje da nossa edição, mas tem muito mais do que isso, tá? E eu vou aproveitar esse comecinho de manhã aqui tranquilo, são 7h05 da manhã, essa sexta-feira pré-carnavalesca aqui, para chamar o meu amigo Alex Amorim. Bom dia, doutor Alex, tudo bem? Bom dia, Panunzo, bom dia a todos, tudo bem? Como vocês estão? Beleza. Estamos. Alex, eu tenho uma notícia para ler para você aqui, logo na abertura dessa história. Perfeito. Qual é o nome daquele patrocinador enrolado do seu time, Palmeiras? O ex-patrocinador, que era o Grupo Fictor. Então abre a página e bota no ar para a gente ver a manchete aqui. Coloquei. Olha aí, não é isso não. Não é isso não, você botou a página errada aí. Eu coloquei a página errada, Panunzo, só um momento que eu vou agora colocar certinho, só um momento. É o começo da manhã, é a emoção do carnaval, gente. A gente aqui faz Sim. isso, tá todo mundo meio tonto já com a chegada do carnaval. Isso, exatamente isso aí. Olha aqui a manchete, ó. Fictor deve 3 milhões para um bordel. Por acaso tem alguma coisa a ver com Palmeiras, não? Não, felizmente não, o Palmeiras não está nesse bolo aí. Nem tráfico Imagina de essa droga, não tem situação. nada a ver com... Olha quem seu patrocinador devia, né? Sim, 3 milhões. É, exatamente. Vou ler aqui, ó. O Grupo Fictor protocolou, o pedido, protocolou, hoje está enrolado, protocolou um pedido de recuperação judicial com uma lista de mais de 13 mil credores. E aí aparecem esses credores aqui entre eles. Olha só que coisa mais curiosa. Um bordel na zona leste de São Paulo, tá? E um homem que cumpriu pena por tráfico de drogas. São os credores, e o Palmeiras também, né? Porque o Palmeiras quer receber o dinheiro que estava compromissado no acordo de patrocínio, né? Sim. Mas, enfim, esses estranhos personagens, um bordel e um homem condenado por estar, portanto, um traficante, né, no interior de São Paulo, fazem parte dessa extensa lista de credores da Fictor. A holding financeira entrou com pedido de recuperação judicial no início deste mês, depois de virar alvo da investigação da Polícia Federal por suspeita de fraude na tentativa de compra do Banco Master. Com uma dívida total de 4,2 bi, a lista de credores contém mais de 13 mil pessoas físicas e jurídicas. E entre elas está o Palmeiras, do nosso querido Alex. Sim, tem uma curiosidade para anúncio que nesse bordel que a Fictor tá devendo, muitos jogadores de futebol frequentam esse bordel aí na Zona Leste aqui de São Paulo, Panunzo. O que você sabe sobre esse bordel? Conta aí, porque eu não sei nada. Só sei que está aqui no site do Metrópolis. Aqui. Então, falam que esse bordel, que é o Casta, é frequentado por pessoas de alta elite e também jogadores de futebol, tanto que teve o Patrick de Paula, que é um jogador que era da base do Palmeiras, que foi em contrato nesse bordel, e o Palmeiras estava passando uma fase complicada na época, e acharam esse ex-jogador do Palmeiras nesse bordel, então é uma casa que recebe pessoas importantes e jogadores de futebol também, Panunzo. Muito bem. Não sabia que bordel assim. Quando eu era criança lá no interior, era uma casa simplesinha assim, com um monte de gente dentro, uma festa permanente. Mas isso aqui, bota a foto aí para nós da fachada, por favor. Que está aqui no Metrópolis. Está aí, olha. Caster Club. É lá na Zona Leste, né, Alex? Isso. Ali no Carrão, próximo do Tatuapé. Muito bom. Tá devendo Palmeiras. Ô, Fictor, paga, meu filho? Paga. Sim. O pessoal trabalha pesado aqui. Não é brincadeira, não. Lembrando que ela tá devendo também o Palmeiras vai entrar com ação para receber tudo que tinha direito ali no contrato depois da quebra dessas polêmicas que estavam envolvendo essa empresa, Panunzo. Pois é, agora ficar devendo bordel e traficante, tenha santa paciência, hein? Sim. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos falar de futebol agora, de coisa boa, porque carnaval, o futebol vai dar uma pausa agora nos próximos dias, mas ontem teve uma noite movimentada, né, Alex? Isso mesmo, Panunzo. Eu estou muito feliz pela vitória do Palmeiras ontem. Teve alguns jogos importantes. Lembrando que agora no domingo vai ter estaduais e na quarta-feira ali vai ter o Brasileirão. Porém, vai dar essa pausinha, mas o carnaval o pessoal vai curtir um pouco. Depois vai voltar aquela correria que é como sempre aqui no futebol brasileiro. E ontem, Panunzo, tivemos esses 4 jogos que finalizaram a terceira rodada ali do Brasileirão.
O Atlético Paranaense ganhou de 2-1 do Santos, jogando em casa. Um gol ali no finalzinho e decretou a vitória ali do Atlético Paranaense. É o único time que tem 6 pontos ali, 2 vitórias, e tem um jogo adiado também. O Fluminense ganhou de 1-0 do Botafogo, um golaço ali do argentino Luciano da Costa, e foi um golaço, deu uma cavadinha no Neto e fez o gol da equipe carioca. O Corinthians ganhou de 2-0 do Red Bull Bragantino. Tem um ponto importante para Panunzio: o Red Bull Bragantino era uma das únicas equipes que estavam invictas ainda no ano de 2026, e o nosso Coringão conseguiu derrubar essa marca aí, ganhou de 2-0 jogando na Neoquímica Arena. E para finalizar, Palmeiras ganhou de 3-1 jogando fora de casa contra o Internacional. E para você ver como é difícil jogar lá contra o Internacional, o Palmeiras tem 6 vitórias apenas, 15 empates e perdeu 27 vezes jogando lá no Beira-Rio contra o Colorado, Panunzio. Você sabe de uma coisa? Aqui no ICL é proibido, né, a gente fazer propaganda de qualquer coisa. Mas olha só como é que a propaganda, a publicidade, é uma coisa que está, né, entranhada na nossa cultura aqui. Porque a gente vai falar uma frase sobre o futebol, você fala 300 merchandising aqui, ninguém paga nada para ninguém, né? E inclusive num lugar como esse aqui, em que não há publicidade, porque Neoquímica Arena. Não podia falar estádio do Palmeiras, né? Sim. Red Bull Bragantino, não basta falar Bragantino. Agora, o mais ridículo disso tudo é o tal do estádio do Morumbi, sabe? Eu fico impressionado de ver como as pessoas mudaram e aceitam isso passivamente. Passam a repetir o bordão do anunciante, como se fosse normal, né? É impressionante isso. Isso mesmo, tanto que no estádio do Palmeiras é Allianz Parque, por conta da Aliança, que foi a construtora ali, que deu os direitos também para Panunzio. Pois é tudo merchandising. A gente fica falando isso aqui. Eu não falo, não. Sim. Não falo porque eu acho um absurdo até ficar me dando nome de espaço. Lembra que o prefeito aqui queria vender o Largo da Batata aqui, ia virar Largo da Batata Chips? Mas Morumbi não é muito diferente também, né? Fala sério. Sim, só acrescentou o S e foi ser feliz. Isso aí. Beleza, Alex. Nessa, Panunzio. É tudo. Maravilha. Só isso, bom carnaval e bom programa aí, Panunzio. Para nós, Alex, para nós. O carnaval é só a partir de amanhã, tá, Alex? Então, atenção aí nos botões aí. Pessoal, vamos ver a meteorologia, como é que tá nesse comecinho de carnaval? Acho que vai ser um carnaval beleza aí na maior parte do país, mas hoje vai ser um dia de chuva, né? E nós temos aí no mapa, olha, toda essa zona amarela aí que recobre praticamente todo o país, exceto Minas, São Paulo, Bahia, é um trecho bom do estado de Goiás e do Distrito Federal, e os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Nessa região não tem alerta nenhum, tá? Vai ser um dia de tempo tranquilão. Enquanto aqui no Rio Grande do Sul, nós continuamos tendo aqui, olha, alertas. Nós tivemos lá essa onda de calor que ainda não acabou, mas o ar quente que estacionou lá em cima está trazendo tempestades, né? E aqui tem um alerta laranja do INMET. No começo do Carnaval dos Gaúchos vai ser assim, mas aqui embaixo já está amarelinho, ó. Prenúncio de um tempo bom que vem por aí. Tomara, né? Para os gaúchos poderem aproveitar. Vou mostrar para vocês aqui o mapa. Cadê? Vou mostrar para vocês aqui o mapa. Esse aqui, olha. Esse aqui é o mapa da previsão, tá? Vai chover em toda essa região colorida aqui de azul, vermelho e laranja, com chuva maior concentrada nessas áreas que estão entre o verde e o vermelho, passando pelo amarelo, tá? Então vocês veem que aqui, aquela área que eu falei, olha, parte do Nordeste e parte do Sudeste está livre hoje das chuvas, assim como lá em cima, né, o norte extremo do Brasil e o extremo sul também. Vamos ver as temperaturas, gente, para a gente saber como é que vai ficar o dia hoje nas capitais, aí na capital do seu estado. Olha só, Porto Alegre, 28 graus, temperatura quase 8 graus menor do que a da semana passada. Então é um alívio para a gauchada que estava ardendo no calor, né? Hoje vai ter muitas nuvens no céu, pancadas de chuva isoladas por lá. Em Florianópolis é a mesma previsão, mas a temperatura muito alta, 33 graus, portanto Santa Catarina continua sofrendo com essa onda de calor. E Curitiba também tem temperaturas acima da sua média, hoje na casa dos 27 graus, com possibilidade de pancadas de chuva. Aqui em São Paulo, o dia amanheceu com o céu um pouco mais aberto, hoje, diferentemente dos últimos dias, não está chovendo, e a previsão é de pancadas de chuva durante a tarde e máxima de 31 graus, portanto vai ser um dia bem quente por aqui. No Rio de Janeiro, muito mais quente, 35 graus, quente como gostam os cariocas, poucas nuvens no céu e uma abertura de carnaval legal aí, né? Porque hoje à noite já começa o babado todo lá no Rio. Em Vitória, 33 graus com poucas nuvens no céu, dia de sol, bom de praia. Em Belo Horizonte,
bom de praia também, o pessoal vai para Juiz de Fora. Juiz de Fora é a cidade praiana de Minas Gerais, fica pertinho do Rio de Janeiro. Então, mas nem Belo Horizonte, 32 graus de temperatura, quente, poucas nuvens no céu, dia de céu azul. No centro-oeste, Brasília terá nuvens e 29 graus, mas não tem previsão de chuva. Em Goiânia tem previsão de chuvinha isolada com temperatura máxima de 33 graus. Em Campo Grande a máxima vai ser de 32 e em Cuiabá 33 graus. Em ambas as cidades muitas nuvens, pancadas de chuva estão na previsão. Em Porto Velho a mesma coisa, máxima de 32 e também Rio Branco o tempo deve ficar dentro dessa condição com 30 graus de temperatura. Em Manaus 33 graus hoje, pancadas de chuva, mas vai ser um dia sem muita água, tá? Em Boa Vista, Roraima, nuvens no céu, sem chuva, com 35 graus. Em Macapá, 31 graus. Em Belém, pancadas de chuva previstas com máxima de 32. Em São Luís, 30 graus. Em Teresina, Piauí, 28 graus. Pessoal aí de Teresina, corram para os armários aí para pegar o cachecol, hein? Porque 28 graus aí é capaz de nevar no sertão do Piauí. Vai ter chuva, vai ter trovoada e tudo mais. E temperatura aqui em Palmas, no Tocantins, né, que eu pulei hoje, 33 graus, chove com trovoadas também, tá? Passei já o Piauí, vou para Fortaleza agora, máxima de 28 graus, pancadas de chuva, em todas as capitais do Nordeste tem previsão de chuva hoje, tá? Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada também em Natal, máxima de 25 graus, fresquinho, 28 no Recife. Cadê João Pessoa aqui que nunca aparece? João Pessoa, agora apareceu. 28 graus de temperatura máxima, em Recife 28 graus, em Maceió 29 graus, em Aracaju 31 e finalmente Salvador 29 graus. Beleza? Essa é a previsão da meteorologia no finalzinho dessa semana que tanta gente esperava chegar, né, por causa do descanso que vai vir aí para a maior parte dos trabalhadores. Vou agora mostrar para vocês aqui os destaques no site do ICL Notícias, o portal que você precisa se habituar a consultar de manhã, porque está aqui uma síntese, uma panorâmica dos assuntos que são mais importantes ao longo do dia. E a nossa manchete não poderia ser outra: André Mendonça assume a relatoria do caso Master após a saída de Toffoli, né? A escolha foi feita ontem mesmo por sorteio e o Toffoli agora já é águas passadas, pelo menos nesse caso, né? Uma notícia lá do Congresso. A gente está falando aqui faz dias e você não prestou atenção, então eu vou repetir para você hoje, tá? O assunto veio aqui para a nossa capa, porque o assunto do fim da jornada 6x1, a gente disse isso aqui já faz tempo, vem dizendo, pode servir como uma espécie de cavalo de Troia para a direita, tá? E hoje está aqui a informação na nossa capa de que a oposição apoia propostas não só para manter o assunto, como para barrar qualquer tipo de mudança na Constituição, enquanto, manchete secundária aqui embaixo, 73% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1, o que não comove suas excelências lá, os deputados que prestam serviço para o patronato, né? Bom, olha aqui, olha, Amanda Miranda informando a gente que o governo de Santa Catarina pagou mais de R$500 bilhão em supersalários em 2025. A pátria do bolsonarismo continua sendo talvez o lugar mais generoso do Brasil para com ricos, né? Se você é um rico, se sente oprimido, está triste, acha que não tem tido o suficiente, então vai para Santa Catarina, lá você vai conseguir tudo, tá? Que mais nós temos aqui? Olha só, Beach Club embargado da família Vorcaro realiza um evento de pré-carnaval na Bahia. Lá é um empreendimento turístico deles que a gente, se der tempo, vai falar sobre isso aqui, tá bom? E lá nos Estados Unidos, lá o grande recuo de Donald Trump, o guerreiro, anunciando a retirada da sua Gestapo, ou da sua SS, como queira, lá do estado de Minnesota, onde em Minneapolis os seus jagunços mataram 2 cidadãos americanos na tentativa de conter os protestos que a população fazia contra a ação truculenta dessa guarda neonazista que o Trump criou lá nos Estados Unidos, tá bom? Olha, temos vários outros destaques aqui. O Jamil Chad nos informa que o Trump convocou uma cúpula com líderes americanos, mas o Brasil está excluído dessa. Por quê? Porque é uma ação contra a China, né? E ainda, em relação aos assuntos do Jamil Chad, uma ajuda que o Brasil pode dar a Cuba diante do bloqueio de Trump. A situação lá está muito, muito, muito difícil mesmo, né?
Então, esses aqui são os destaques da homepage do nosso site que você precisa se habituar a consultar, iclnoticia.com.br, como está aqui, né? Opa, estava. Volta para mim, Alex. Voltou. Atenção, vai votar, tá? Já aí, iclnoticia.com.br, tá? E aqui no iclnoticias.com.br tem o nosso grande apurador, que é o Kleber Lourenço, uma máquina de produzir informação. Cadê o Kleber Lourenço, Alex? Põe ele na... Oi, Kleber, bom dia. Bom dia, Panunzio, tudo bem? Como vai? Alguém Tudo me disse ótimo. que você, na verdade, são vários, que tem vários Kleber Lourenço. É verdade, não? A gente só vê um porque os outros estão em home office, em casa. Eu tenho várias conversas de WhatsApp abertas, isso eu posso garantir. Mostra pra nós aí a sua tela, só pra gente ver com quem que você tá falando. Não tem Deus jeito me livre, agora. homem. Ô, Kleber, e aí? Me conta, como é que foi a reunião ontem? Porque eu sei que você tem vários contatos lá em Brasília. O WhatsApp do Kleber é uma potência. Ele fica abrindo abas ali e fica falando com o pessoal lá em Brasília. Então ele sabe tudo da reunião. E hoje, Kleber, é engraçado porque você vai ler nos jornais, cada colunista traz uma informação diferente do outro. Parece que houve várias reuniões. Eu quero saber da sua informação, porque é nela que eu confio. Vai lá. Maravilha. Antes de tudo, bom dia à nossa comunidade. Bom dia. Mas essa reunião ela foi bem complexa, ela foi bem intensa também, até comentando o que uma fonte me disse ali próximo ao ministro Edson Fachin, que me falou desse jeito ontem quando a reunião começou. Olha, Kleber, daria tudo para ser uma mosquinha nessa reunião, mas daria ainda mais para ser uma mosquinha e voar para longe dessa reunião também, porque foi uma coisa bem intensa ali. O ministro Toffoli, ele tentou manter a relatoria do caso, tentou contra-argumentar, mas ele foi um voto vencido. Nenhum dos ministros ali presentes concordavam mais com a permanência dele no caso, porque isso não estava só afetando o ministro e os seus negócios, conforme foi revelado ali amplamente pela imprensa e também nas investigações da Polícia Federal, mas a Corte como um todo e a credibilidade da Corte, principalmente depois do caso do 8 de janeiro, dos atentados contra a democracia, dos julgamentos que a gente teve da tentativa de golpe. Depois de um período muito exitoso da Corte, a gente teve esse problema muito grande com o caso Master, e era nisso que os ministros estavam pensando. E aí eu separei uma foto, que eu vou pedir para a nossa equipe colocar na tela, aquela do Toffoli sozinho. Essa mesmo, que é muito assim, exemplifica muito o clima da Corte. Então, ele saiu sozinho ali, depois da reunião, por volta das 8h30, 8h35, que foi logo depois da divulgação dessa nota. Ele saiu sozinho, a gente pode ver ele isolado, que foi mais ou menos o que aconteceu na reunião. E eu até peguei um trecho que ele comenta, perguntado pelos jornalistas como é que foi a reunião, o que ele achou da reunião, como é que estava sendo tudo. Ele comentou, foi excelente, foi tudo unânime. Na hora, quem estava ali não conseguiu entender muito bem, até eu assistindo fiquei meio sem entender, mas conversando depois com as fontes do tribunal, ficou claro ali que foi uma forma de ele exemplificar que ele estava sozinho, que ele se sentiu abandonado. A nota que foi divulgada pelo STF, falando que eles apoiam o ministro, que eles não veem elementos para suspeição e tudo mais, foi uma forma de tentar diminuir esse ressentimento. O que eu posso passar também para vocês sobre a reunião que aconteceu ontem? Ela começou às 4h30, teve aquela pausa de 7 horas, por quê? Porque depois de todo aquele debate que ocorreu durante a tarde, foi fechado o acordo de que o Toffoli sairia da relatoria do caso, que ele pediria a sua retirada. A preocupação que os ministros tinham naquele momento que foi levado ao Toffoli, convenceu ele também a largar o osso, acho que é o melhor termo para essa situação, foi que conversaram, olha, o caso já está na PGR, o caso pode sim ter elementos de suspeição, e se tivermos que abrir uma arguição de suspeição e julgar a suspeição no seu caso, todas as provas e oitivas até o momento podem ser anuladas. Então, e queria criar um escândalo ainda maior para a Corte. E isso irritaria ainda mais os ministros, até mesmo o próprio Edson Fachin, presidente da Corte, iria piorar ainda mais a percepção da opinião pública em relação ao tribunal, e por isso foi feito esse acordo. Então, quando eles tomam essa decisão por volta das 6h30, 7 horas, é feita uma pausa de 1 hora, tanto é que a Corte mandou nos grupos deles para os jornalistas ali o aviso de que teria essa pausa, que a reunião tinha sido concluída às 7 horas, e que os ministros retornariam às 8 horas. Por quê? Esse intervalo de 1 hora, Panunzio, foi para a redação da nota. Depois que a redação foi feita, eles se reuniram às 8h30, mais ou menos 8h20, 8h15, ali mais ou menos, para
lerem a nota em conjunto, aí eles aprovaram a nota e divulgaram a nota. Então, só para você ver o tamanho ali do processo dessa situação toda, Panunzio. Pois é, eu tenho aqui a nota, eu vou ler a nota, eu quero ler a nota inteira aqui, Kleber, porque eu acho que vale a pena. É um momento muito singular da história. Mas antes de ler a nota, eu quero fazer um comentário aqui, porque muita gente não está entendendo por que o Supremo não tomou atitude contra o ministro Dias Toffoli, que estava, evidentemente, numa situação clara de impedimento, né? Quer dizer, não atuou como um VAR muito responsável. Preferiu uma saída mais salomônica para poupar o ministro. Mas nessa altura do campeonato, o ministro já era, perante a opinião pública, está claro que ele estava impedido, tanto que foi forçado pelos colegas. Mas a nota parece que é um clube de amigos. E eu quero só lembrar para vocês que o mundo, o universo que esses ministros habitam, é muito diferente do nosso, tá? A visão deles de comprometimento ético, essa coisa toda, não tem nem cabimento na realidade do cidadão comum, né? O Fernando Henrique Cardoso lembrava Max Weber e a ética da responsabilidade. Mas eu vou lembrar uma coisa muito mais simples a gente entender. Lembre-se que os juízes, né? E eles são juízes, embora muitos venham de outras carreiras enfim, do direito, eles vivem num ambiente em que, se o cara for pego com a boca na botija, vendendo sentenças, se corrompendo, a punição aplicada é a aposentadoria compulsória. O cara fica o resto da vida sem trabalhar, se quiser, com um salário ótimo, né? Então esse é o ambiente. Daí a gente entende o que é que dói na pele de um magistrado, seja ele lá do Supremo ou de uma vara qualquer da primeira instância, aplicar um castigo a um colega. É absolutamente corporativista. Então é sob essa perspectiva que a gente tem que entender essa carta que os 10 ministros assinaram ontem, tá? E aqui é curioso, porque o ministro Toffoli assina também, tá? Assina a própria carta, tá? Se auto-isentando, né, Kleber, de qualquer tipo digamos assim, de pecadilho, né? Já que não há irregularidade patente. A nota é assim, ó. Põe na tela para mim, por favor, Alex. Os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos no dia 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo número tal, declaram não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição em virtude do disposto no artigo 107 do Código de Processo Penal e no artigo 280 do Regimento Interno do Supremo. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação tal e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Expressam neste ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou impedimento. Note-se que sua excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Vem para cá, Alex, me põe no quadro, por favor, que eu quero fazer um comentário aqui e o Kleber vai se lembrar disso. O Toffoli realmente atendeu a tudo, só que um episódio marca muito bem a má vontade dele em relação à Polícia Federal. Foi na segunda busca e apreensão do Vorcaro. É preciso lembrar que a Polícia Federal pediu 2 vezes e ele negou na primeira. E aí a Polícia Federal elencou uma série de outros fatos e outras suspeitas e ele teve que, muito contrariado, autorizar a nova busca e apreensão. Não é isso, Kleber? Exatamente. E um outro episódio que ocorreu ontem também mostra um pouco mais dessa má vontade. Diante de tudo que foi exposto com as mensagens, os indícios de pagamentos ao Dias Toffoli, o relatório enviado ao Edson Fachin pela Polícia Federal, o ministro ontem, no início da tarde, ele emitiu uma decisão pedindo para que todo o conteúdo apreendido de todos os aparelhos da operação fossem enviados ao STF, que conduz o caso ali sobre o mais rigoroso sigilo possível. Então, ele teve mais uma decisão que, ao meu ver, foi um movimento também um tanto quanto afobado e desesperado. Isso piorou ainda mais a situação do ministro, que já não era das melhores. E aí entra também para esse varal de episódios ruins e decisões ali complexas e delicadas do ministro referente ao caso. Muito bom. O que mais que nós temos para hoje? Olha, além disso, é importante ressaltar que um ponto importante é que nessa reunião, Panunzio, alguns ministros, uma posição minoritária deles, reclamou da Polícia Federal. Alegou que a Polícia Federal fez uma investigação sem a autorização do Supremo Tribunal Federal, que colheram provas, que fizeram levantamento de informações, mas o que eu tenho apurado de informação, e você também não vai ver também em outros relatos sobre o caso, é de que a PF localizou as mensagens, identificou ali o teor das mensagens, separou tudo isso num relatório e entregou ao ministro Edson Fachin, que é o presidente da Corte, como manda
o rito normal. Então o Edson Fachin pegou aquelas provas, remeteu à PGR, que é responsável tanto por abrir um inquérito, se necessário, contra o ministro, caso sejam identificados ilícitos, quanto para abrir um processo ali de arguição de suspeição também do ministro Dias Toffoli. Então, ao contrário do que esses poucos ministros disseram, até onde eu apurei, foram mais ou menos 3 ministros ali que ensaiaram com essa posição, Panunzio. E eles foram isolados, e foi uma posição isolada, até porque os fatos não se justificam em relação a isso. A PF encontrou os fatos e, como manda o rito, avisou o tribunal. Pois é, a questão levantada durante a reunião, tem uma outra fonte minha me informou, foi o seguinte, eles tiveram algumas manifestações de desagrado pensando em si mesmo. O ministro André Mendonça, por exemplo, teria dito, eu não queria isso para mim. Óbvio que ninguém quer a Polícia Federal investigando. Agora, a filigrana, né, a filigrana que é culpar o investigador pelo mau comportamento do investigado também é um pouco demais, né, Kleber? Um pouco além da conta. Porque o Supremo Tribunal Federal estava dizendo ontem, tá provado que não foi uma entrega de mensagens aleatórias coletadas no bojo de investigação, que houve investigação sobre o material coletado, né? E esse material acabou indo parar na mão do ministro Fachin. Agora, enfim, quero demarcar uma coisa aqui, Kleber, e eu quero que você ou corrobore o que eu estou falando ou me corrija se eu estiver errado, mas na verdade foi o seguinte, a Polícia Federal venceu o Supremo numa queda de braço que talvez tenha sido o maior duelo de titãs em toda a seara das relações institucionais dentro do campo desses órgãos. Concorda comigo ou não? Porque foi realmente uma vitória acachapante. Um delegado, um superintendente, um diretor de Polícia Federal, o Andrei, derrubou o ministro Dias Toffoli desse processo. Portanto, foi uma baita derrota. Olha, Panunzio, é importante ressaltar que foi uma vitória dentro da institucionalidade, dentro dos ritos processuais corretos. Há quem diga, acusando também de que a APF agiu de forma lavajatista, que vazou informações, mas se a gente seguir a sequência lógica dos fatos que aconteceram nas últimas 2 semanas, vale lembrar a nossa audiência de que, na semana passada, a Polícia Federal já havia conseguido quebrar a criptografia, acessar os dados do aparelho do Vorcaro, inclusive os dados apagados do aparelho. E, então, desde a semana passada, a PF já estava em posse desse conteúdo. Foi elaborado o relatório da Polícia Federal para o STF, e só quando esse relatório foi remetido ao STF, na segunda-feira, foi que a gente tem o vazamento dele no dia, acho que foi na terça ou na quarta-feira, ou seja, alguns dias depois da ida desse relatório para o STF. É importante ressaltar também que, na terça-feira, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deu uma coletiva falando que a PF se encaminhava ainda para o relatório final do inquérito do Banco Master. Então, nem sequer o relatório final está ali, ainda vai começar ainda a confecção desse relatório. Então, esse relatório só vaza quando ele chega no STF. Muito bom. Bom, o que nós temos mais? Em relação aos celulares, o Toffoli pediu ontem, no último gesto de desespero, que todos os dados disponíveis na Polícia Federal fossem enviados ao gabinete dele, né? Mas não conseguiu, né, Kleber? Vai ficar sem ver esses dados, pelo menos por enquanto. Só o ministro André Mendonça vai ter acesso a ele, até que o André Mendonça resolva levantar o sigilo dessas investigações, que é o que se espera dele como primeiro gesto para tentar restaurar um pouco da imagem desgastada pelo Toffoli dessa instituição, Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente. E pelo que eu conversei com algumas fontes na Polícia Federal, Panunzio, antes de toda essa confusão toda se deflagrar ontem, havia expectativa de que, com a saída de Toffoli, poderia haver uma decisão que remetesse o caso novamente à primeira instância. Com as descobertas no aparelho do Daniel Vorcaro, já há a leitura de que vai ser muito difícil que esse caso saia do STF. Até porque não tem só conversas com o Dias Toffoli. Já é notório, já é um fato notório em Brasília que há conversa com outros políticos e outras autoridades naquele telefone. O teor dessas conversas e se de fato são crimes ou não, isso até o momento só a PF vai saber nos dizer ou não sobre isso. Mas a expectativa é que seja muito difícil esse caso voltar para as primeiras instâncias, ele deve se manter no STF, e a expectativa é isso, de que já que não tem como voltar para uma instância inferior, de que pelo menos seja aberto o sigilo do caso. Muito bom. Agora, tem outras pessoas querendo ter acesso
ao material sob sigilo, né? E ontem a comissão do Senado, lá do senador Fabiano Contarato, quebrou o sigilo do Banco Master. Será que agora a gente fica sabendo do que é a natureza dessas relações aí, graças a essa quebra, Kleber? Na verdade, não só do Banco Master, mas o CPI do crime organizado, o presidente da comissão, o senador Fabiano Contarato, também protocolou requerimentos pedindo a quebra de sigilos envolvendo não só a REAG, mas também os seus administradores. Para quem não lembra, a REAG é aquele fundo acusado de lavar dinheiro para o PCC e também de ajudar ele a ser um suporte financeiro das operações de fraude do Banco Master. Então, tem esse requerimento também para que seja quebrado os sigilos, tanto telemático, fiscal e também o sigilo fiscal do administrador do fundo REAG, para que seja apurado ali também quais foram os crimes e as circunstâncias e qual é a participação da REAG em todo esse escândalo do esquema Master. Isso no carnaval, tá, porém só o suficiente, né? E aproveita bastante, a gente se encontra aqui na quinta-feira, porque até quarta não vamos ter o Desperta, né? Vamos todo mundo pro Alalaô aqui. Eu vou descansar, não sei você aí, porque na semana passada você estava todo animado com os bloquinhos, então eu desejo para você um bom carnaval, tá? Obrigado, Panunzi, e um bom carnaval também para você e para nossa audiência. Até mais. Obrigado, Kleber. Nós vamos ficar com saudade do Kleber aí. Pessoal, assunto número 2 do dia hoje é o assunto do desfile da Sapucaí, né? Você sabe que tem uma escola de samba lá no Rio de Janeiro que quer homenagear o Lula e a Janja foi até no ensaio, lá choveu, falava que ela ia para o carro alegórico, essa coisa toda. Isso em pleno ano eleitoral, sinal de encrenca feia por aí. E ontem, acolhendo uma representação do Partido Missão e do Partido Novo, o Tribunal Superior Eleitoral começou a se debruçar sobre o caso. Começou por quê? Porque negou uma liminar pretendida que tinha por objetivo proibir o desfile da escola de samba, porque ela recebe dinheiro público para esse desfile, e sob a ameaça de que isso seja considerado como crime eleitoral. Isso pode melar a candidatura do Lula. Então, os ministros, na sessão de ontem, foram muito claros e muito cautelosos. A começar pela ministra Estela Aranha, que foi a relatora. Ela é a caçula lá do Tribunal Superior Eleitoral, indicada pelo presidente Lula. Mas falou o seguinte, olha, não dá para proibir o desfile da escola de samba, porque seria censura prévia. Mas vamos ficar de olho, porque pode sim existir aí no futuro, porque isso não está caracterizado ainda, um crime eleitoral. Então vou mostrar para vocês as posições dos ministros, daqui a pouquinho o Lula está aqui para comentar e explicar para a gente isso tudo. Ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral. Supremo Tribunal Federal já afirmou a compreensão de que a liberdade de expressão política ocupa posição preferencial no sistema constitucional. Em precedente mais próximo, nessa área eleitoral, entendeu o STF ser inconstitucional a vedação legal da sátira a candidatos em pronunciamento que ressalta a relevância da liberdade de manifestação do pensamento em contexto político eleitoral. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade, possibilidade, disposição de crítica e das mais variadas opiniões sobre os governantes. Ademais, o exercício desse direito não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores. Compreendo não ser possível, no caso concreto, deferir a tutela em desfavor do ato de manifestação futuro, uma vez ainda incerto o enquadramento dos fatos ao conceito de propaganda extemporânea. A própria parte autora, em sua inicial, embasa a pretensão em um possível futuro cometimento do ilícito. Com efeito, mesmo com os elementos constantes dos autos acerca dos ensaios, não é possível antecipar sequer o fato que o primeiro representado participará desse desfile e, se eventualmente, nesta ocasião, será cometido algum ilícito eleitoral. O pessoal está aqui no chat dizendo assim, por que vocês colocaram isso em velocidade 2x? Não, é que ela é rapidinha. Difícil de editar essa ministra, viu? É a primeira vez que eu ouço uma fala dela assim, eu mesmo editei, foi difícil achar os pontos de edição, porque a fala era enorme. Enfim, ela é rapidinha. Bom, vamos lá para conhecer a posição do ministro Cássio Nunes Marques. Eu já antecipo que a posição de todos os ministros dessa turma foi coincidente, tá? Então, bota aí para nós o ministro Cássio Nunes Marques, por favor, Alex. E o que temos hoje é que não sabemos como esse evento se desencadeará. Então, a relatora diz que eventuais abusos podem, né, e a caso devolvidos, serem analisados a posteriori. Não sabemos, neste momento dessa votação, pelo menos ao meu sentir, dimensionar se houve algum privilégio, se houve algum abuso,
Mas é importante que se diga que a Justiça Eleitoral ela está atenta a este e a todos os fatos que ocorrerão durante esse pleito eleitoral. Mas há uma cautela nesse momento de não se fazer censura prévia, especialmente sem elementos que comprovem o pedido de voto ou o pedido de não voto em alguém. Nesse momento não conseguimos ainda vislumbrar com convicção sequer se algum beneficiado deste ou de outro evento se apresentará como candidato nas eleições. Então, julgar um fato ainda futuro e incerto, porque o dia de amanhã a Deus pertence, né, sempre nos acautela. Mas é bom registrar, como sempre vem afirmando a nossa presidente, que isso não significa que seja um salvo-conduto e que a Justiça Eleitoral está aqui autorizando qualquer tipo de manifestação que venha a violar a nossa legislação eleitoral. Absolutamente. Não se trata de um salvo-conduto. Vocês perceberam que eles estão dizendo que o crime não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Tudo. Quer ver só a posição do ministro? E é importante você prestar atenção a isso, porque se acontecer, quem vai julgar a candidatura do presidente Lula, a recandidatura, são esses aí, que já estão antecipando uma posição nesses votos, tá? Olha só o ministro André Mendonça. Alex, roda para nós, por favor. Em primeiro lugar, o homenageado exerce o cargo de presidente da República e já manifestou publicamente que será candidato à reeleição. Segundo lugar, que nós estamos em um ano eleitoral. Terceiro, que o Carnaval é uma festa popular de proporções imensas e que chama a atenção do Brasil e do mundo com ampla cobertura dos meios de comunicação e também com ampla repercussão social. E, em quarto lugar, há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear um possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Assim, embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada. Por que eu estou colocando todas essas falas aqui? Porque é importante, tá? Se o Lula insistir em esse desfile, a confusão está montada, tá? A gente espera que ele tenha bom senso e que não traga problemas para si. E quem colocou isso claramente foi a ministra Carmen Lúcia, que é o último voto que você vai ver agora. Ela é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Alex. Todos os indicativos são, como já foi posto aqui, de que é um ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos. A festa popular do Carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais, de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes, pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral, o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa Justiça Eleitoral, que já foi acionada, não se pode nem dizer que pode vir a ser. Está acionada como uma representação por propaganda eleitoral intempestiva. A outra anotação que foi feita aqui é que isto aqui não parece ser um cenário de areias claras de uma praia. Parece mais areia movediça. Quem entra, entra sabendo que pode afundar. Isso aí. Só vai mesmo se quiser problema. Se o presidente Lula quiser problema para si, ele vai a esse desfile e provavelmente a candidatura dele vai por água abaixo depois, né, por abuso do poder político, abuso do poder econômico. Você se lembra que o Bolsonaro foi cassado, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral? Por quê? Porque mandou a EBC transmitir a reunião com os embaixadores. Foi esse o motivo da inabilitação dele
por 8 anos, a primeira condenação. Mas deixa eu chamar quem entende mesmo dessas articulações para contar para a gente. Será que o Lula vai mesmo a Sapucaí? Lula! Mas não o Lula do presidente, esse outro Lula. Fala, Lula, bom dia. Olá, Fábio, tudo bem? Né? Fábio, vamos ser diretos e objetivos em relação a esse fato. A questão não é o Lula ir ou não ir a Sapucaí. A questão é, esse desfile não podia existir neste ano. Foi uma ideia de Jerico, né, aceitar esta homenagem no ano eleitoral. Ela podia ter sido feita no ano passado e poderá ser feita com o mesmo cabimento no ano que vem, independente do resultado da eleição, né, porque ela homenageia a personagem histórica e é indiscutível o papel e a dimensão dela, do presidente Lula, na cena política nacional e internacional também. Eu sempre falo que o Lula é o maior estadista em atividade, talvez o único estadista em atividade hoje na cena internacional. Porém, este ano, por todas essas advertências que nós ouvimos aqui de personagens mais próximas e também mais afastadas, né, desse ambiente ideológico fraturado e calcinado que nós temos no país, é muito relevante, primeiro, que ele não vá. Segundo, que ministros eventuais, políticos que vão disputar mandato nas urnas, e mesmo a primeira-dama, Janja, que foi liberada pelo jurídico do Palácio do Planalto para ir e, se quiser, desfilar na avenida com o argumento de que ela não tem cargo no governo, de que ela não é ministra, de que ela não é integrante de nada, ela poderia desfilar. Esse é um argumento produzido para aquele que faz perguntas de quem ouvirá ou a quem, né, vai lhe dar de retorno respostas que são aquelas que quer ouvir. E o problema desse desfile, desse enredo, né, em homenagem ao presidente Lula, é o fato dele ter existido este ano. Essa ideia que surgiu lá atrás, no começo do ano passado, quando se definiu que o enredo da Acadêmicos de Niterói seria esse, né, em homenagem ao presidente Lula. E todo mundo no PT, no governo, no Palácio, achou legal, maravilha, e a coisa foi rolando, porque falta, sobretudo nesse terceiro mandato do presidente Lula, falta a presença de pessoas dentro do Palácio do Planalto que confrontem as mais ideias, né? Isso sempre foi um dado particular do PT no exercício dos outros mandatos. Personagens que tinham intimidade, né, e autoridade junto ao presidente Lula para dizer: não faz isso, não vai dar certo, não segue desse jeito. Nesse terceiro mandato, esses personagens não existem dentro do Palácio do Planalto e são raros e escassos dentro do PT. Eles seriam necessários, fundamentais, essenciais este ano para dizer, como disse a ministra Carmen Lúcia, isso é areia movediça. Quem entrar ali sabe onde está pisando. E eu acho que o cenário está pronto e armado para uma eventual denúncia, né, no futuro por uso de dinheiro público. Afinal de contas, as escolas de samba são mantidas com dinheiro público. Há repasse da Embratur, que é um órgão vinculado ao governo federal,
para as escolas, mesmo que seja uma divisão igualitária. E, sobretudo, você comentou aí o caso da EBC. A EBC não pode fazer uma cobertura diferenciada desse desfile, né, em homenagem ao presidente Lula, em relação aos outros desfiles. Ela vai ter que ter profissionalismo, e isso é raro dentro da EBC, isso é raro dentro da EBC neste governo, nos outros governos, porque a EBC também está ideologicamente perdida, não sabe ainda o que é uma empresa de comunicação pública ou o que é comunicação pública. Então esperemos que ela tenha consciência nisso que vai fazer e que não fique presa a esses áulicos, porque ela pode ser sim, né, a catapulta, né, que vai levar o presidente Lula e essa candidatura ao fundo do poço, tá? Se eles não tiverem essa cautela que foi diretamente sugerida pela ministra Carmen Lúcia. Pois é, eu concordo com tudo, inclusive com a ministra Carmen Lúcia. Está avisado, é areia movediça, vai cair, né? E aí tem que refrear um pouco os ânimos da primeira-dama, porque ela já foi no ensaio, já tomou chuva, enfim. Se prevalecer essa vontade meio soberba, vai ser muito complicado. Então, recado dado. Vamos ver se ele tem juízo lá. Lula, Toffoli, né? Acabou finalmente, jogo jogado há muito tempo. Agora com o André Mendonça, eu queria as suas impressões sobre tudo que aconteceu no tenso dia de ontem. Fábio, excelente você já jogar para frente, porque você e o Kleber falaram aqui tudo o que aconteceu, da maneira como aconteceu, com os bastidores que havia. Mas e aí, André Mendonça, né? Que incógnita é essa? Primeiro, é o momento a gente pode dizer até, de inauguração do André Mendonça nessa ribalta que é o Supremo Tribunal Federal, que é um palco iluminado por 11 holofotes, cada um dos 11 ministros, e ele agora está sob o facho de um desses holofotes, que é o holofote que lhe pertence. O caso Master, Reag, né? O Kleber frisou aqui a Reag, e é fundamental dizer isso, não é só caso Master, é escândalo Reag também. Eles envolvem denominações religiosas evangélicas, né? E o ministro André Mendonça é o ministro terrivelmente evangélico nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, é um bolsonarista de raiz evangélica, ligadíssimo a Michele Bolsonaro. Vocês lembram como a Michele Bolsonaro celebrou a nomeação, a indicação, a votação, né, do nome do André Mendonça no Senado quando ele foi indicado para o Supremo. Então, é fundamental ficar de olho no que ele vai fazer. E eu já adianto, em relação à questão evangélica, porque o Fabiano Zettel, o cunhado do Vorcaro, que comprou a participação do Dias Toffoli no Resort Itaiaiá, e que era o curador final de diversos fundos fraudulentos da Reag, né, em todo esse escândalo Master, é pastor, ligado à igreja Lagoinha, né, lá em Minas Gerais, e também com passagem pela igreja Bola de Neve, né, uma denominação dessa, todas neopentecostais. O André Mendonça é presbiteriano. O André Mendonça é de uma denominação mais secular. Ele tem, sim, um compromisso, né, com os evangélicos, com essa participação política, mas ele não tem contaminação com esse universo dos neopentecostais que gostam muito de dinheiro, muito de política, muito desse tensionamento social. Então aí já há uma divisão e é bom a gente dar o benefício da dúvida, a maneira como ele vai atuar nesse processo.
Esse é o primeiro caso. O segundo é que o ministro André Mendonça é técnico. Ele montou, de fato, um gabinete técnico no Supremo Tribunal Federal. Ele, sem dúvida, se dedicará a esse tema durante o Carnaval e quando ressurgir na quinta-feira, né, ou talvez na segunda-feira da semana seguinte ao Carnaval, né, ele surja fatiando todo esse caso master, mantendo na primeira instância, na Justiça Federal Criminal, em São Paulo ou em Brasília, ou nos dois lugares, porque ele fatiará o processo, os pedaços que não são contaminados por pessoas com prerrogativa de foro. E vai conservar no STF aquilo que é do STF. Mas não haverá eu aposto muito que nesse caso não haverá uma pizza. As coisas vão avançar. E o Supremo ficará nas mãos, né, com a responsabilidade de enfrentar o Senado, onde ontem já foram impetrados 2 pedidos de impeachment do Toffoli, um feito pelo senador Eduardo Girão, que é um maluquinho lá do Ceará, o outro pelo Alessandro Vieira, que é um surfista, né, de algumas ondas que estão no momento na sociedade, né? E agora, a Justiça Federal tem que ver que ela também está lidando com um segundo caso que merece sim impeachment e que não ouvimos ainda a indignação dos senhores senadores, que é o caso do ministro Marco Buzzi, lá no STJ, que se ele receber impeachment será no Senado também, porque é um tribunal superior, né, e por assédio sexual, né? Então, é fundamental que o Senado também haja com responsabilidade nesse momento, e esse caso não acabou politicamente, Fábio. Agora, eu quero deixar claro aqui que eu dou o benefício da dúvida em relação ao trabalho que o André Mendonça fará nesse caso do Banco Master, e eu aposto que ele está preparando a divisão do caso para a volta de grande parte dele para a primeira instância. Lula, você tem 1 minuto para explicar essa camiseta amarela embaixo da sua camisa. Há várias suspeitas sobre isso. Por favor, conte para nós o que você esconde aí. A camiseta amarela que não é bolsonarista, Ufa! nem da CBF, é a camiseta da Pitombeira, né? A Pitombeira dos Quatro Cantos, lá de Olinda, minha cidade, para onde eu irei amanhã, tá, de manhã. Depois de 33 anos, participarei do Carnaval de Rua de Recife. Há 33 anos eu não vou. E que foi aberto ontem, oficialmente, com vários eventos, Fábio, eventos assim muito tocantes. Um deles, o público cantando a capela no Marco Zero com o João Gomes, né, cantando Dominguinhos no Carnaval com João Gomes, a capela, e um outro muito simbólico. Um artista plástico francês levou um pedaço do tapete vermelho de Cannes e estendeu no meio da rua, no Recife Antigo, e uma multidão ficou ao redor daquele estandarte deitado, que era justamente, né, um pedaço do tapete vermelho aonde o filme O Agente Secreto, que resgatou essa camisa da Pitombeira dos Quatro Cantos, o Agente Secreto começou a sua carreira vitoriosa, né, nos prêmios internacionais. E aí, só para encerrar, o presidente Lula estará lá, tá, em Recife, no sábado, amanhã, no desfile do Galo da Madrugada, vai levar junto com ele o presidente da Câmara, Hugo Mota, também estará com o Lula no Galo da Madrugada, no camarote do Galo da Madrugada, e unindo, o Lula vai fazer política no Carnaval, e unindo o prefeito do Recife, João Campos, e a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que são adversários locais, mas que ele quer os dois dando apoio a ele na eleição do ano que vem. Do Recife, ele vai para Salvador,
participa do carnaval domingo em Salvador. Segunda-feira é essa incógnita, eu acho que ele não vai a Sapucaí, tá? E na terça-feira ele embarca para a Ásia, né, com viagens para Índia e Coreia, e volta uma semana depois, tendo deixado aqui esses casos da política e do judiciário em aberto. Lula, um abração para você, bom carnaval, juízo, viu, lá em Olinda, tá? E a gente se encontra aqui na semana que vem para a gente atualizar o que aconteceu durante esse carnaval. Um abração para você, obrigado, viu, Lula? Grande abraço, Fábio. Gente, não dá tempo a mais nada, eu preciso apenas dizer para vocês que o ICL está preparando uma novidade, eu mesmo não sei o que é, tá? Não sei o que é. Mas o Eduardo Moreira anunciou ontem, o Guru ICL. O que é? O Oráculo ICL. Não é Guru, não, é Oráculo ICL. É que é uma novidade tão grande que nem eu mesmo sei o que é. Mas é um lançamento desse que o Eduardo Moreira continua a chamar de históricos, tá? E você vai poder assistir aqui mesmo, nesse canal do YouTube, no dia 28 de fevereiro, né? No dia 26. Que dia que é isso? É 26, né? Meus óculos estão... Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 horas, né? E esse Oráculo ICL, como diz aqui o meu telão, uma forma nova e 100% personalidade de aprender e colocar em prática todo o conhecimento dos grandes pensadores do ICL que estão aqui diluídos em mais de 300 cursos da nossa base pedagógica aqui, tá bom? Não perca, você já pode começar a fazer a sua inscrição por aqui, despertoicl.com.br, para esse evento do dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite, do Oráculo ICL, que eu chamei de Guru ICL. Vamos descobrir juntos o que é isso, tá bom? Bom carnaval para você, juízo, não abuse, tá? Mas também não fique quieto aí, né? E a gente espera, viu, seu Lula e dona Janja, que vocês tenham mais do que tudo, tá? Continência, tá? Temperança. E deixem essa história do Rio de Janeiro para depois, outro ano, tá bom? Gente, brigadão para vocês, obrigado, bom carnaval. Quinta-feira da semana que vem estaremos todos juntos aqui de novo às 7 da manhã. Bye, bye. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite.